amigo, irmão, que Deus tem me presenteado, conselheiro, muitas horas. Vamos orar? Ven, estende tu mão. Señor Dios Padre, en esta hora quiero orar por la vida de tu hijo, por tus siervos, Señor, oh Dios. Yo sé que ya tú has ministrado a su corazón una palabra para tu iglesia, Señor, oh Dios. Y estamos, Señor, con el corazón abierto y receptivo, Señor, para aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que lo uses, Señor, Padre amado, como siempre, con gracia, con autoridad, con denuedo, con elocuencia, Señor, con el poder, Señor, y la autoridad que solamente viene de ti, Señor, con la osadía que tu Espíritu Santo, Señor, lo reviste, Señor, oh Dios. Padre, usa su vida, Señor, Padre amado, para bendecirnos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Não vou prometer não me emocionar, tá bom? Vocês já me conhecem. Obrigado. Mas eu prometo tentar terminar. Eu não consigo fazer esse negócio que você faz não, cara, de português e espanhol, ficar indo os dois. Eu vou ficar só no português, tá bom? Amém. Um pouquinho mais em pé, abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos 20, versículo 32. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Pode se assentar. Hoje definitivamente não é um culto comum. Eu confesso que eu pensei muito sobre esse dia, sobre essa mensagem, sobre o que falaria, sobre como seria, sobre qual deveria ser a minha última palavra aqui. E sendo sincero, eu já sabia que não ia ser fácil. Porque despedidas nunca são simples, não é verdade? Tem gratidão, existe alegria pelo que Deus está fazendo, pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele fez. Existe expectativa pelo futuro. Existe também a saudade. Existe também o amor, a emoção. E vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa emotiva. Não sou alguém que consegue esconder suas emoções. Não sou bom nisso. Mas enquanto eu orava por este culto, eu senti Deus ajustando meu coração. Porque, amado, se não vigiasse, isso aqui ia se tornar um culto de despedida apenas. Sobre nostalgia, sobre memórias. E isso não é o objetivo. Estamos aqui por Ele, para Ele. Então o Senhor me lembrou de algo. Ele me lembrou de que não é sobre um fim, é sobre continuidade. Porque homens mudam,
mudam de lugar, assim como todos lembram muito bem como foi a nossa mudança para cá. Não, Marcão? Famílias entram em novas estações, seja com o nascimento de um novo bebê, ou de algo que vai acontecer, uma mudança de escola. Sempre há novas estações. Pastores são movidos por Deus, mas em tudo a obra de Deus continua. E a nossa ida para o Brasil, ela pode parecer para alguns apenas uma mudança geográfica, mas eu tenho enxergado desde sempre algo maior: é a obediência. E eu creio que do momento que foi anunciado para este momento, muitos também conseguiram enxergar essa obediência. E uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada, amados, é que toda vez que nós obedecemos a Deus, Ele continua cuidando daquilo que deixamos em suas mãos. Então fala isso para a pessoa do seu lado: toda vez que você obedece a Deus, Ele continua cuidando daquilo que deixamos em suas mãos. Então hoje eu não quero falar com vocês sobre ausência. Eu quero falar sobre legado. Hoje eu quero falar sobre continuidade. Eu quero falar sobre o próximo capítulo que Deus escreverá nesta casa. Amém? Vocês vão me ajudar ou não? Então beleza. Me ajudem, porque eu vou precisar. Em primeiro lugar, o reino de Deus nunca depende de uma pessoa só. Não é sobre uma pessoa. Atos capítulo 20 vai nos mostrar exatamente isso. Um momento muito forte da vida do apóstolo Paulo. Porque aqui ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. A palavra do Senhor vai dizer que eles choraram muito. Porque você vê então, no texto em que você está lendo, o afeto, o amor, o carinho, assim como nós podemos sentir aqui hoje. Então não foi uma despedida fria. Aqui havia o mesmo sentimento no sentido de que eles sabiam que talvez não os veriam novamente. Assim como Paulo tinha essa sensação, essa certeza, essa convicção em seu coração. Então nós vemos uma despedida que não é fria, uma despedida que não foi uma despedida protocolar. Pronto, já deixou deixar minha palavra difícil logo no começo. Nós vemos lágrimas, nós vemos abraços, nós vemos choro. Então nós vemos que havia amor verdadeiro. Amém? Só que no meio da emoção, Paulo ele faz algo muito poderoso. O que ele faz? Ele não centraliza a obra nele. Ele não vai dizer: agora vocês estão perdidos sem mim. Ele não diz isso. Ele diz o quê? Eu encomendo vocês a Deus. Eu encomendo vocês a Deus. Então recebe isso do fundo do meu coração. Eu encomendo vocês a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a obra nunca foi minha. Igreja, escuta isso com o coração aberto. A obra nunca foi sobre Paulo. A obra nunca foi sobre Moisés. Nunca foi sobre o rei Davi.
nunca foi sobre qualquer homem. Sempre foi sobre Deus. Moisés saiu, José assumiu. Não é verdade? Elias subiu, Eliseu continuou. Davi preparou e Salomão construiu o templo. Jesus subiu aos céus e a igreja nasceu em poder. Uma das maiores provas de maturidade espiritual é entender exatamente isso, que o reino não para quando pessoas mudam de posição. O reino não para quando pessoas mudam de posição. Deixa eu mudar esse negócio aqui que eu tô quase trombando nele e vai fazer bagunça. Por quê, amados? Porque o reino não está sustentado por homens. Ele não é sustentado por homens. Ele está sendo sustentado em Deus. Amém? Então eu quero dizer algo com muito amor. Eu estou emotivo, então vocês vão ter que me perdoar, que hoje eu vou ler muito mais do que eu vou falar, tá bom? Mas está tudo escrito com muito carinho. Se a obra depende de um homem para continuar, então ela já era pequena demais. A igreja de Cristo é maior que qualquer pastor. A igreja de Cristo é maior que qualquer líder. É maior do que qualquer nome. Ela é maior. O cabeça da igreja sempre foi, sempre será Jesus. Então, por 7 anos e meio, eu nunca fui o pastor dessa igreja. Sempre foi Jesus. Continuará sendo Jesus. Segundo ponto, o que Deus construiu não termina conosco. Deixa eu deixar mais específico. O que Deus construiu em Randa não terminará conosco. Significa que também não vai terminar em você. Quando eu olho para trás, meu coração se enche de gratidão. Gratidão porque aqui nunca foi uma igreja perfeita. Randa nunca foi uma igreja perfeita. Randa nunca teve membros perfeitos. Randa sempre teve membros que deram muito trabalho. Tem uns que brincam e falam: pastor, tá aumentando os fios brancos. Eu falei: tem nome cada um deles. Só não aperta se não começa a dar os nomes. Não. Faz isso não. Mas sempre foi uma igreja com coração. Não é verdade? Eu vi Deus fazer coisas lindas aqui. Eu vi Deus curar alguém que estava surdo. Eu vi Deus salvar pessoas. Eu vi vidas sendo transformadas. Eu vi famílias sendo restauradas. Então nós vimos curas, nós vimos salvação, nós vimos libertação. Nós vimos hoje também tantos testemunhos lindos. Vi gente chegar quebrada.
e ser restaurada. Recebi uma mensagem essa semana, a pessoa dizia assim: pastor, eu sou grato porque quando eu cheguei aqui, antes eu amava a igreja, mas aqui eu aprendi a amar Jesus. Isso mexeu comigo, me deixou feliz. Eu vi Deus, Jesus Cristo, está tudo embaçado aqui, misericórdia. Ajuda, gente. Me dá tempo. Vai lá. Eu vi pessoas quase desistindo e depois voltarem a sonhar. Eu vi lágrimas no altar que viraram testemunho. Eu vi unidade sendo construída. Eu vi Deus nos ensinar sobre altar. Vi Deus nos ensinar sobre a sua presença, o quão maravilhosa ela é e o quanto nós precisamos dela. Eu vi Deus nos ensinar sobre a dependência do Espírito Santo. E sabe, amados, existe algo muito importante sobre legado. Porque o legado não é o prédio. O legado, ele não é estrutura. Quando falamos de estrutura, falamos da forma com que funciona o corpo de obreiros, ou o louvor, ou funciona isso, outro, o cronograma. Não, não é isso. O legado não é posição. Não é aqueles que agora vão assumir uma postura, uma posição de mais influência, ou vão deixar. Não é sobre isso. Não é sobre quem vai vir, ou o que vai acontecer. Legado é aquilo que permanece dentro das pessoas. Legado é quando você consegue de alguma maneira fazer com que uma chama se acenda no coração da pessoa que está na sua frente, ou está do seu lado, com testemunho, com a forma de viver, com aquilo que você fala, ou às vezes uma simples frase. E às vezes você nem vai lembrar dessa frase. Um dia, esse homem que está em pé aí, ele vai subir aqui e ele vai contar o testemunho. Em nome de Jesus. Ele compartilhou comigo. Posso? Só um pouquinho. Não vou falar tudo porque eu só vou deixar um spoiler para vocês ficarem com mais vontade de ouvir. Ele falou comigo, falou: pastor, teve 2 frases que você falou, só vou falar uma. A segunda vai ser com ele. Teve 2 frases que você falou que marcou a minha vida. Eu falei: ah, é? Você lembra? Eu falei: não lembro. Eu vou te lembrar então me fale. Ele falou: olha, teve um dia que eu estava reclamando, foi mais ou menos isso? Estava falando as coisas, ele estava falando, foi por telefone. E aí você só falou assim: pastor, irmão, eu estou aqui para te ajudar. Se você não quiser, mais ou menos isso, tá bom? Não foi, não sei, não lembro. Ele vai poder te falar com mais clareza exatamente como foi. Quer falar aqui rapidinho? Só a frase. O que eu falei? Só a frase. Fala, não, por favor, só a frase. Não precisa contar o testemunho não. Ele falou para mim assim: eu estou aqui para te ajudar. Se você não quer, eu não posso fazer nada por você. E a outra frase, já que ele não falou, eu vou falar. Eu confio a vida das minhas filhas em você. E fazia só 1 ano que eu conhecia ele. E como é que um homem que mal me conhece confia a vida das filhas deles na minha mão? Isso mudou totalmente a minha vida. Obrigado.
Você vê, eu estou falando isso, por favor entenda, eu não estou querendo me engrandecer com isso. Eu estou falando porque eu nem sequer lembrava disso que eu falei. Mas acendeu algo. Entende? Legado. Formou algo no coração. Mudou. Isso é legado. Não é sobre o que acontece no exterior, mas é o que acontece dentro. É aquilo que permanece dentro das pessoas. E talvez daqui a alguns anos vocês não lembrem de cada sermão que eu preguei. E tá tudo bem. Porque a ideia não é você lembrar cada palavra. Porque o meu desejo, amados, é que vocês nunca esqueçam aquilo que Deus construiu dentro desta casa. Que vocês nunca esqueçam a importância da presença. Meu desejo é que vocês nunca esqueçam o valor da unidade. É que vocês nunca esqueçam o peso do altar. Que vocês nunca esqueçam a centralidade da palavra, que deve ser Jesus. Que vocês nunca esqueçam a dependência do Espírito Santo. Porque isso precisa continuar. Legado não é o que deixamos nas mãos das pessoas. Legado é o que nós deixamos dentro delas. Então, entendendo que a igreja não é sobre um homem, e entendendo que o legado não é sobre o que deixamos nas mãos, mas sim o que fica dentro, o que permanece dentro, agora chega a parte de você assumir o seu lugar. Não tinha como eu terminar de outro jeito. Vocês me conhecem. Eu sempre vou incentivá-los ao quê? A uma vida de mudança e transformação com o Espírito Santo. Essa sempre foi a minha identidade. O desejo enquanto eu ministro, é sempre que você venha entender a aplicação, o princípio espiritual, e venha aplicar isso na sua vida, e você venha então desfrutar da transformação. Então chega o momento de assumir seu lugar. Paulo vai dizer o quê? Ele diz: eu encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Isso me chama a atenção, porque ele não diz: eu encomendo vocês ao próximo pastor. Ele diz: a Deus. Sabe o que isso me ensina? Ensina que existem fases em que Deus remove algumas muletas humanas. Fases em que Deus tira, sabe, aquelas rodinhas de treino da bicicleta quando você começa a andar? É o momento em que Deus está tirando. Vai desequilibrar um pouquinho, mas no embalo tudo vai, só não vai na descida, tá? Que perigoso. E Deus faz isso para nos ensinar dependência mais profunda dele. Amém? Vocês estão me entendendo? E talvez alguns hoje estejam pensando: e agora? Como vai ser? Quem vai fazer? Quem vai carregar? Quem vai ser a alegria da igreja que nem a pastora?
e vai puxar todo mundo no meio da hora do louvor ali na fila da frente? Quem vai pegar aquele violão? E agora? Talvez Deus esteja respondendo: agora é vocês. Pode ser que venha ajuda de fora? Sim. Mas por que esperar ajuda de fora se Ele já colocou algo dentro de você? Agora vocês Agora o intercessor, ele precisa orar mais. Vamos ser mais específico, vai. Agora o adorador precisa adorar mais. O líder precisa liderar mais. O discípulo precisa amadurecer mais. O obreiro precisa servir com mais intencionalidade. Por quê? Porque a igreja saudável não é aquela onde poucos carregam tudo. Igreja saudável é aquela onde todos entendem seu papel. E chegou o tempo de maturidade. Chegou o tempo de posicionamento. Chegou o tempo de cada um dizer: Senhor, conta comigo. Não é pastor, é Senhor, conta comigo. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu volto para o primeiro ponto. Não é sobre um homem, é sobre Deus. E se é sobre Ele, o que Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz? Põe aí para nós, Toque. Filipenses 1, 6. Ó. O que começou em vocês a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Quem começou? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Essa talvez seja uma das maiores pazes, se eu posso colocar assim, no meu coração. Por quê? Eu posso partir em paz, irmãos, porque eu sei de uma coisa. Eu sei que não foi eu que comecei essa obra. Deus começou. Então, se Deus começou, não foi eu que sustentei. Eu não sustentei essa obra, Deus sustentou. Então eu não preciso controlar o próximo capítulo. Por quê? Porque é Deus quem vai continuar. Amém? Se em algum momento vier saudade, vier tristeza ou vier medo, lembre-se disso. O pastor da igreja nunca foi eu, nunca foi o próximo pastor ou o que já foi. Pastor da igreja sempre foi Jesus. Sempre será Jesus. Ele é o pastor desta casa.
Ele é o bom pastor. E Ele continua aqui. Ele continua guiando. Ele continua falando, Ele continua curando. Ele continuará presente. Continuará salvando, continuará libertando, continuará ministrando aos seus corações. Porque a obra continua. Coloque-se de pé. Eu não quero terminar com tristeza hoje. Quero terminar com fé. Então não olhe para trás com saudade. Olhem para frente com expectativa. Porque eu creio que os próximos capítulos de Randa não serão menores. Serão mais profundos. Serão mais maduros. Serão mais fortes. Serão mais cheios da glória de Deus. Eu creio que Deus ainda fará coisas que talvez nem vimos até hoje. E se essa minha última palavra, se essa é minha última palavra como pastor dessa casa, então eu quero que ela seja muito simples. Amem Jesus. Protejam a unidade. Guardem o altar. E nunca troquem presença pela performance. Nunca troque o altar pela plataforma. Nunca troque Jesus por qualquer outra coisa. Mas mantenha Ele no centro do seu coração, no centro dos seus relacionamentos e de tudo aquilo que você for fazer. Feche seus olhos. Quero fazer um convite. 3 grupos de pessoas. Primeiro, pessoas que precisam renovar seu compromisso com Deus. Talvez você tenha esfriado, relaxado espiritualmente, se acomodado. Hoje é dia de voltar. Segundo grupo. Se você já se encaixar em alguns desses grupos, você pode começar a vir à frente, tá bom? Segundo grupo, pessoas que sentem Deus chamando para assumir responsabilidade. Você sabe que Deus tem te chamado para orar, para liderar, para discipular ou para servir. Chegou a hora de parar de resistir. Terceiro grupo. Pessoas que dizem: Senhor, conta comigo para o próximo capítulo de Randa. Se esse é você, vem à frente. Porque minha última palavra para essa casa não é adeus. A minha última palavra é: permaneçam em Cristo, permaneçam unidos, protejam o altar e nunca percam a presença de Deus.
Eu vou orar de forma muito simples sobre a sua vida. Vou apenas impor as mãos. Eu e a pastora. A oração quem vai fazer é você. E há pessoas aqui que eu tenho certeza que Deus vai marcar. Porque Deus está chamando exatamente você para a nova fase e para o novo tempo. Hoje Deus está selando algo na sua vida. Ele está começando algo novo. É um novo tempo. E se você achou que o novo tempo era só para mim que estou viajando, não. Esse novo tempo é para você também. Talvez alguém aqui tenha pensado exatamente isso. Deus, o novo tempo é só para eles. Eles que estão sendo chamados, eles que estão sendo enviados. E Deus permitiu exatamente essa última palavra, essa última ministração para que eu pudesse aqui falar com você o que Ele tem ministrado no meu coração. Que esse tempo não é só para mim, ele é para você também. Mas aqui. Aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu logo estarei impondo as mãos sobre essas vidas que aqui se posicionam diante de Ti. Eu peço que nesse momento o Senhor cele esses corações. Que o Senhor marque, meu Deus. Que o Senhor os impulsione a viverem algo novo. E eu declaro sobre eles um tempo novo. Para viverem o Teu chamado. Eu declaro, Senhor, novos posicionamentos. Declaro levitas, meu Deus, se levantando. Líderes se posicionando. Novas células se abrindo. Eu começo a ver, Senhor, células nas escolas. Eu vejo o ministério de jovens se levantando. Eu vejo o ministério de evangelismo se levantando. Tem gente que está começando a ter visão. Não tenha medo. É o Senhor que está te mostrando. E Ele está mostrando exatamente o que você vai ajudar a construir. É um novo tempo. Eu vejo várias pessoas sendo levantadas para curar, para impor as mãos e Deus usar para fazer algo incrível. Dons espirituais sendo distribuídos. Eu vejo o ministério japonês se levantando aqui nesta casa. Eu não vejo a hora de poder vir aqui e poder celebrar com vocês todas essas novas conquistas. Pode pôr qualquer louvor que venha no seu coração, tá bom? Eu vou orar agora.